Glória a Deus. Tudo bem? Vamos lá? Eu quero saudar todos com a santa paz do Senhor. Meu nome é Ailton. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, desse um like, um joinha, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que as pessoas possam compartilhar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Glória a Deus. Nós estamos estudando lições bíblicas dominical dessa revista aqui, Betel, que nós vamos tratar desse trimestre, lições adultos, personagens bíblicos, virtuosos e marcantes, homens e mulheres permanecem fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. A lição número 1, fazer um retrospectivo aqui, nós falamos de Jetro, né? Conselho sábio que alivia um fardo. Nós aprendemos que mesmo Moisés, falando com Deus face a face, Moisés um dos maiores líderes da Bíblia, né? Nós vamos ver que Moisés um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e nós vamos ver que até Moisés, sendo Moisés, precisou de conselhos de Jetro, né? Nós vamos ver que Jetro trouxe duas coisas que mudou totalmente a vida de Moisés, né? A primeira foi a sua família, lembra que Jetro traz a sua família para Moisés? E o segundo foi um conselho que mudou toda a vida de Moisés. Até Moisés, sendo um homem que Deus falava face a face, precisou ouvir um conselho de Jetro. E nós vamos ver que Jetro, ele não era um israelita, mas a Bíblia vai nos dizer aqui através dessa lição que ele ouviu as coisas que Deus fez através de Moisés e creu no Senhor. E ele se alegrou no Senhor. Enquanto o povo murmurava, Jetro se alegrou no Senhor. A lição de número 2, nós tratamos Josué aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Nós vamos ver ali que Josué, ele vai nada mais do que nada menos suceder um dos maiores líderes, né? Moisés. Nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que o povo chorou, lamentou a morte de Moisés durante 30 dias. E o Senhor vai falar com Josué, vai ali ter o chamado de Josué, que o Senhor vai falar: meu servo Moisés está morto, Josué, levanta-te, aleluia, se dispõe-te, Moisés está morto. E o Senhor vai ali chamar Josué. E nós vamos ver que como Deus, né, é maravilhoso. E aí nós vamos aprender a servir, segunda lição, aprendemos a servir com fidelidade e excelência. Então o que nós aprendemos ali, que para você ser líder, você tem que ser servo. Nós vamos ver que Josué, ele foi servo de Moisés. Então, todo líder tem que aprender a servir. Olha que maravilha, que lição que a gente aprendeu. Josué foi servo de Moisés. Aprendeu a servir. Foi obediente a Moisés, obediente a Deus. E ele vai falar da fidelidade de Josué. Josué é um homem fiel a Deus. Aleluia. E a lição de número 3 que nós vamos tratar hoje, né? Foi datada para o dia 19 de outubro de 2025. Caleb, perseverança na fé, rumo à terra prometida. Temos o texto áureo e a verdade aplicada. Vou ler o texto áureo. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra em que entrou. A sua semente a possuirá em herança. Números 14 e 24. A verdade aplicada. A perseverança nos leva a seguir em frente, atingir o alvo e alcançar as promessas de Deus. Os objetivos da lição são conhecer o relato bíblico sobre Caleb, ressaltar a importância de ter um bom ânimo diante de situações adversas, reconhecer a importância de crer nas promessas de Deus. Nós aqui nos textos de referência, né? Josué 14, nós vamos ler do 7 ao 11. Josué 14, versículo de número 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. Eu
lhe trouxe resposta, como sentia o meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. 9. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte, aleluia, como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força? Então era tal, e agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Esse texto ele é formidável, né? Nós vamos ver que Josué, da idade, ele tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. Ele tinha 40 anos. Ele trouxe resposta como sentia o seu coração. Mas, olha que interessante aqui, meus irmãos, eram irmãos, glória a Deus, que subiam comigo, eles também subiram com Caleb. Ficaram a derreter o coração do povo. Agora, ele vai dizer, eu, porém, perseverei, aleluia. Aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então, a perseverança de Josué vai ser um ponto muito importante nessa lição. Perseverar até o fim. Em seguir o Senhor, o meu Deus. Lembra de Davi? O Senhor é o meu Deus. Aqui nós já percebemos a intimidade de Josué. Então Moisés, naquele dia, jurou, olha o juramento de Moisés, dizendo, certamente, aleluia, a terra que pisou o teu pé será tua e teus filhos. Lembra que o Senhor prometeu lá em Josué? Toda a terra que você pisar, eu te darei por herança. Todo lugar que você colocar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. Aonde você colocar as suas mãos, Deus vai te abençoar. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia. Em herança perpetuamente. Aqui, ó. Deus já está dando, Moisés está dizendo que Deus vai dar uma herança para Caleb. Pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Ele perseverou. Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje sou da idade de 85 anos. Quantos anos demorou essa promessa? Se ele tinha 40 e a promessa só foi dada com 85 anos, 45 anos. Aleluia. Para Deus realizar a promessa que Deus prometeu. As promessas de Deus, elas não caem por terra. E todas elas nós temos o sim e nós temos o amém. Louvado seja Deus por isso. Lembra que Deus prometeu para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glórias a Deus. 45 anos. Eu e você, se a gente esperar uma semana, se Deus prometeu, devemos passar uma semana, já fica desesperado. Deus não prometeu. E esse homem esperou 45 anos. Nós vamos ver que Deus deu saúde espiritual. Deus vai te dar, irmão, saúde, minha irmã, espiritual. Aleluia. Ao 11. E ainda hoje, aleluia, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual é a minha força? A Bíblia diz que a nossa força vem do Senhor. Então era tal, e agora a minha força
para a guerra, e para sair e para entrar. A força dele continuava a mesma. Aleluia. Deus vai te dar força, meu irmão. Deus vai te dar força, meu irmão. Ele dá força ao fraco, ele levanta o caído, ele ergue o prostrado. O esboço da nossa lição. Ponto 1, a história de Caleb. Ponto 2, os bons olhos de Josué e Caleb. Ponto de número 3, a promessa de Deus a Caleb. E a conclusão. O ponto número 1, nós temos 3 subtópicos, né? 1.2, o Senhor não se agrada de quem recua. 1.3, falta de visão no reino. Então são esses 3 subtópicos, né? E a história de Caleb, eu vou ler aqui a introdução. Nesta lição estudaremos a história de Caleb, um dos 12 espias enviados por Moisés para observar Canaã, a terra prometida, e fazer um relatório sobre como conquistá-la. Juntamente com Josué, ele passou uma impressão positiva da situação em oposição à opinião dos outros espias. Ponto de número 1, a história de Caleb. Caleb, cujo nome significa cão, transmitindo a ideia de fiel e corajoso. Era filho de Jefoné, descendente do povo quenezeu. Gênesis 15 e 19. Essa referência está em Números 32 e 12. Todavia, como sua mãe era hebreia da tribo de Judá, ele era considerado um autêntico israelita. Por isso, um dos escolhidos para espiar a terra prometida. Está em Números 13.6. De personalidade marcante, Caleb mostrou perseverança e determinação ao aguardar com paciência a promessa do Senhor. E isso fez dele um homem vitorioso. E vamos falar um pouquinho de quem é Caleb, né? Segundo alguns estudiosos, quem são os parentes de Caleb? Caleb é filho de Jefoné, quenezeu. O irmão de Caleb, ele é Kenaz, né? O nome dele é Kenaz. O mais novo, ele é chamado de Kenaz. O irmão mais novo de Caleb é chamado de Kenaz, que dá origem ao nome quenezeu. Caleb era tio e sogro de Otiniel. Caleb era tio e sogro de Otiniel. Caleb, ele dá sua filha em casamento para Otiniel. Quem é esse Otiniel, meu irmão? Esse Otiniel, ele vai se tornar o primeiro juiz em Israel. Também mais uma referência de Caleb aqui. Caleb foi um parente distante de Nabal. Lembra de Nabal, o carmelita? Jefoné, o quenezeu. Os quenezeu eram descendentes de Kenaz. Quem foi Kenaz? Segundo alguns estudiosos, filho de Elifaz. Lembra de Esaú? Esaú teve um filho chamado Elifaz. E teve um filho chamado Kenaz, da onde vem, né? Da origem dos quenezeus, segundo alguns estudiosos, né? Então, isso aqui foi um pouco de quem é Caleb, né? E interessante, igreja, que Jefoné significa aquele que enfrenta face a face. Olha que interessante. Jefoné significa aquele que enfrenta face a face. Olha que interessante. E olha que mais interessante aqui no hebraico, que o nome Caleb significa Kelev em hebraico, significa cachorro, que nós lemos aqui cão, né? Traz a ideia de fiel. Olha que interessante. Caleb em hebraico significa Kelev, significa cachorro. Olha que interessante. Perceba, você tem cachorro em casa, eu também tenho. Olha que interessante. O cachorro, ele consegue ouvir os passos do seu dono à distância. Não é interessante isso? O cachorro, você está chegando lá embaixo, está vindo, caminhando, o cachorro já começa,
Ele sente que o dono dele está chegando. Olha que interessante. E ele faz o que? Ele corre no portão. Olha mais uma importância aqui interessante do cachorro. O cachorro sabe quando o seu dono está feliz. Olha, que interessante, né? E ele sabe quando o seu dono está triste. O cachorro, você fica pensando assim, rapaz, o cachorro é um animal muito amoroso, né? É impressionante a sensibilidade, já reparou, do cachorro. O cachorro ele tem uma sensibilidade fora do comum. E a fidelidade do cachorro. Pensa a fidelidade do cachorro. Ele está sempre do seu lado. Ele é fiel ao seu dono, já percebeu? Ele sempre, aonde você vai, ele está do seu lado. E aí é onde eu quero trabalhar. Se Caleb significa Caleb, significa em hebraico, significa cachorro, foi o que eu falei aqui, a fidelidade do cachorro. E Caleb, ele vai ser junção de duas palavras, que vai significar conforme ao coração. Olha que interessante. As duas palavras que representam Caleb no hebraico, juntando as duas vai dar conforme ao coração. Fidelidade ao coração. Sensibilidade ao coração. Ao coração de quem, igreja? Ao coração de Deus. Nós vamos ver que Caleb ele foi fiel. Ele tinha uma fidelidade a Deus. Uma sensibilidade com o coração para Deus. Interessante isso, né? Muito interessante. E aí o Senhor vai falar em Números, eu encontrei em Caleb um outro espírito. É muito interessante, né? Deus vai fazer uma promessa na vida de Caleb que não fez para ninguém. Nós vamos ver que Caleb moveu o coração de Deus. A sua fé moveu o coração de Deus. Lembra que Jesus falou para o centurião? Eu nunca vi uma fé tão grande como essa, nem em Jerusalém. A Bíblia diz que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Caleb, um homem de decisão, de enfrentamento. Ele perseverou até o fim. Me dá esse monte. Aleluia. 1.1 Avançando enquanto outros recuam. Avançar enquanto outros recuam. Caleb avançou enquanto outros recuaram, cheio de pessimismo e incredulidade. Hebreus 13, 16 e 19. A coragem de Caleb fez com que ele se destacasse em meio à incerteza, enquanto o medo paralisou os outros espias, ele deu um passo à frente, movido pela fé, pela determinação de quem não se abala diante dos obstáculos que os olhos veem. Está em Números 13, 25 e 30. Nós vamos perceber que Caleb ele avançou enquanto outros recuaram. Não olhe para trás. Paulo vai dizer, prossigo para o alvo. E o meu alvo é Jesus Cristo. Lembra de Pedro? Pedro ele estava andando sobre as águas. E aí Pedro olhou para o vento, tirou os olhos de Jesus e Pedro se afogou. Lembra a mulher de Ló? Ela olhou para trás. Não olhe para trás. Olhe para frente. Vamos para cima desse monte. Vamos avançar. Vamos perseverar. Vamos continuar. Vamos prosseguir. Deus está mandando, avance. Levanta a sua cabeça. Quem prometeu foi Deus. Quem prometeu é fiel para cumprir. Glórias a Deus.
A coragem de Caleb fez com que ele se destacasse em meio à incerteza, enquanto o medo paralisou. E os outros espias? Lembra lá na tempestade? Jesus, primeiro ele acalmou os discípulos, depois ele acalmou a tempestade. Por que temeis, homens de pouca fé? Jesus acalmou primeiro os discípulos, depois ele acalmou a tempestade. Primeiro Jesus vai acalmar o teu coração. Não tenha medo, tenha fé, crê somente. Aleluia. Ele deu um passo à frente, aleluia. Ele se posicionou, ele tomou uma atitude. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela tomou uma atitude, aleluia. Lembra do cego? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais os repreendiam, mais ele clamava. Aleluia. Movido pela fé, pela determinação de quem não se abala diante dos obstáculos que os olhos veem. Ele era um homem de uma visão espiritual. A visão dele era diferenciada. Lembra de Sansão? Uma coisa que o inimigo gosta de fazer com os crentes é tirar essa visão. Ele cegou Sansão. Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória de Deus. Vamos avançar? 1.2. O Senhor não se agrada de quem recua. Haja o que houver, não podemos deixar desfalecer a confiança que temos no Senhor. Devemos perseverar em fazer a vontade de Deus, mesmo em situações adversas, quando não conseguimos compreender tudo o que está acontecendo. Deus tem promessa ao seu povo. É necessário continuar exercendo a nossa fé, pois andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5 e 7. O justo viverá pela fé, e o Senhor diz: se ele recuar a sua alma, não terá prazer nele. Hebreus 10, 37 e 39. Quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. Caleb foi um exemplo de visão, coragem e fé e perseverança para conquistar as promessas de Deus para a sua vida. Haja o que houver, não podemos deixar desfalecer a confiança que temos no Senhor. Confia no Senhor, entregue o seu caminho, demais tudo Ele o fará. Mas é confiar. Aqui fala de depositar. Muitas vezes nós confiamos em Deus, mas quando muitas vezes a gente queremos tirar da mão de Deus, queremos dar uma ajudinha a Deus. Deus não precisa da minha nem da sua ajuda, meu irmão. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pensamos ou que pedimos. Glórias a Deus. Ele é poderoso. Devemos perseverar e fazer a vontade de Deus. Lembra de Jesus? Senhor, você não trouxe nada para comer? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Romanos 12. Para que conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem vontade. Aleluia. Mesmo em situações adversas, quando não conseguimos compreender tudo o que está acontecendo, Deus tem promessa a seu povo. É necessário continuar exercendo a nossa fé, pois andamos por fé e não por vista. O justo viverá pela fé. Aleluia. O justo. Paulo fala muito da fé. Eu acho interessante Efésios 6, que a fé ela tem um equipamento, né? A fé ela tem um nome. Lembra da armadura de Deus? O escudo da fé. Lembra de José? Como estava a fé de José? Preso, jogado no calabouço. Deus tira ele do pior lugar e coloca ele num lugar de honra. Deus vai fazer isso com você, minha irmã. Deus vai fazer isso comigo, com você, meu irmão. Deus vai tirar você desse lugar e vai colocar você num lugar de honra. Como está a tua fé? Glórias a Deus.
Caleb foi um exemplo de visão, um homem que tinha uma visão, coragem, fé e perseverança para conquistar as promessas de Deus. Glória a Deus. 1.3. Falta de visão do reino. A timidez e a covardia entraram no coração da maioria dos espias. 2 Timóteo 1:7. Que se considerou inferior pela falta de fé. Esqueceram o comandante, o Senhor dos Exércitos. Ele nunca perdeu uma batalha. Nessa peleja não tereis que pelejar. Eu serei contigo. Aleluia. O Deus de Moisés e de seus pais, à exceção de Caleb e Josué. Os outros espias revelaram pessimistas, incrédulos, dizendo que a terra era boa, produtiva, que manava leite e mel. Mas a cidade era fortificada, habitada por um povo poderoso e por gigantes. Diante disso, eles viam como atacar quem era mais forte do que eles. Números 13, 31 e 33. Nós vamos ver, né? Que é tão interessante, igreja, que ponto 1, né? Nós vamos tratar aqui a incredulidade. A incredulidade, ela é muito perigosa para os cristãos. Esse povo, igreja, ele ficou rodeando o deserto durante 40 anos. A incredulidade matou o povo. Nós vamos ver que Caleb, ele tinha uma fé para tornar posse daquilo que Deus estava dando. De 12, só 2 foram otimistas. Então, o que você percebe aí? Que tem mais pessimista do que otimista. Mais incrédulo do que crente. Olha, de 12, 10 era pessimista. Não vai dar certo. Tem gigante. E 2 falaram, não. O Senhor prometeu, porque fiel é o que prometeu. Vamos lá? 2.1. Caleb, exemplo de fé e otimismo. Caleb se posicionou favorável à tomada da terra, porque sentiu no coração a confirmação de Deus, com fé e otimismo. Caleb fez o que o povo calar. Ele fez o povo calar pela sua fé. Perante Moisés, exortando a ter ânimo para possuir aquela terra e herança. Números 13, 30. Caleb nos ensina a não olhar para o tamanho do problema, porque não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Não existe nada. Não existe nada difícil para Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos avançar? Ponto 2. Os bons olhos de Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos espias a olhar a terra prometida, na perspectiva de Deus. Algumas vezes, olhar na perspectiva humana pode nos levar aos fracassos diante do que o Senhor tem preparado para nós. Possivelmente a história de Davi e Golias teria outro resultado aos olhos humanos. Porém, olhar circunstâncias adversas pela fé aumenta a nossa possibilidade de vitória. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15:57. Nós vamos ver que Davi era um vencedor de gigante. Como que Davi venceu Golias? Pela fé. Lógico que Davi usou a funda. Davi usou o melhor que ele tinha. Você quer derrubar esse gigante? Use o melhor que você tem. E nós vamos ver que Davi tinha um discernimento. Davi ouviu e viu o que o povo tinha visto. O gigante chegava desafiando o povo. O que Davi disse? Quem é esse incircunciso? Ele não tem a marca da promessa. Ele não tem a marca da aliança. Mas eu tenho. Afrontando o povo de Deus. Aleluia.
2.1, Caleb, exemplo de fé e otimismo, nós já falamos. Agora nós vamos para o 2.2. Na dificuldade aparecem oportunidades. Onde os pessimistas veem dificuldades, o otimismo, onde os pessimistas veem dificuldades, o otimista, Caleb, não olhou para a cidade fortificada, nem para os gigantes que habitavam. Pelo contrário, ele viu uma terra que mana leite e mel, rica na produção de muitos frutos. Diante dessa visão, pela fé ele não olhou para as dificuldades. Então Caleb mostrou confiança em Deus e incentivou a avançar a conquistar a terra de Canaã. 2.3, né? Nós vamos ver que Deus sempre vai dar o melhor para o seu povo. Está em Isaías 1:19. O Senhor vai dar o melhor dessa terra. Glória a Deus. Deus é quem nos dá a vitória. Lição de número 2. Olha quantas lições nós estamos aprendendo. Terceira lição. Deus está conosco. É as promessas de Deus. Ele prometeu estar conosco pelos séculos dos séculos. A vida avança quando cremos nas promessas de Deus. Olha a outra lição. As promessas de Deus são infalíveis. Nós falamos aqui de 10 espias, eles deram o relatório negativo. Porém, Josué e Caleb foram positivos. Eles tiveram fé para encarar os desafios. Glórias a Deus. 2.3. A vontade de conquistar. Aos 85 anos, Caleb pediu a Josué a região montanhosa de Hebrom como herança. Juízes 14:3, demonstrando seu desejo ardente de conquistar a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. Sua determinação e lealdade foram recompensadas, pois ele não apenas recebeu Hebrom, mas também viu a promessa de Deus se cumprir em sua vida, tornando-se um exemplo de perseverança e obediência. A vontade, o desejo de conquistar. Aos 85 anos, Deus deu para ele saúde espiritual. Glória a Deus. E a herança foi a terra de Hebrom, demonstrando um desejo ardente em conquistar a terra. Deus já havia prometido ao povo de Israel sua determinação, um homem determinado, leal, que foram recompensadas, pois não apenas recebeu Hebrom, mas também viu a promessa de Deus se cumprir na sua vida. 45 anos. Ele aguardou no Senhor. Nós já estamos concluindo. Ponto 3. A promessa de Deus a Caleb. Caleb se destacou por sua fé e coragem, confiando na promessa de Deus de que a terra seria dada aos israelitas. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou. A sua semente possuirá a sua herança. A herança de Caleb foi a terra de Hebrom. Números 14:24. Aqui Deus reconhece a fidelidade de Caleb e promete que ele entraria na terra prometida, ao contrário da geração incrédula que perecia no deserto. Irmão, uma coisa é você perseverar no ar-condicionado, tomando suquinho de manga, numa rede, tranquilão, com a conta, geladeira cheia. E uma coisa é você perseverar no deserto. É você perseverar no deserto. Deserto não é o seu lugar. Deserto é pedagógico. Deus ensinou muitos homens de Deus no deserto. Moisés foi um deles. Glória a Deus. 3.1. Caleb confiou no cumprimento da promessa de Deus. Caleb tinha 40 anos quando recebeu a promessa da terra como herança. Ele tinha 80 anos quando pediu Hebrom a Josué, na certeza de que receberia aquelas terras ao derrotar os habitantes de Canaã. Juízes 14, 7 e 12. Mesmo quando não vemos nada acontecer no aspecto humano, Deus está trabalhando. A Bíblia vai dizer que Jeremias, ele desceu, ele se humilhou, ele foi na olaria.
Ele desceu. E quando ele foi ver, o oleiro estava trabalhando. Jeremias desceu, o oleiro estava trabalhando. Eu não sei se foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio, mas quando Jeremias desceu, o oleiro estava trabalhando. Enquanto você está glorificando, exaltando o Senhor, buscando ao Senhor, o oleiro está trabalhando. Ele disse: meu pai trabalha até agora, e eu também. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando, meu irmão. Deus está trabalhando. Aleluia. Em favor dos seus filhos, Caleb teve suas forças, perseverança, pela confiança na promessa de Deus. Josué 14, 11. 3.2. O tempo não apaga as promessas. Se o Senhor prometeu a promessa, vai se cumprir em nome de Jesus. Não importa o tempo que leve para isso. O salmista esperou com paciência até que o Senhor ouvisse o seu clamor e tirasse do charco de lodo onde ele se encontrava. Depois disso, o Senhor firmou os pés do salmista numa rocha e colocou um cântico novo em sua boca. Salmos 40. Lembra de Davi? O Senhor foi ungir Davi e depois a promessa demorou para se cumprir na vida de Davi. Davi teve que lutar, Davi teve que guerrear com a família de Saul. Deus ungiu Davi, mas Davi ele só foi rei depois de um bom tempo. Então a promessa demorou para se cumprir na vida de Davi. Davi foi ungido para fazer coisas grandes, mas Davi estava fazendo coisas pequenas. Deus te chamou, meu irmão, para fazer coisas grandes, mas você está fazendo coisas pequenas. Espera no Senhor, confia nele, demais tudo ele fará. Glórias a Deus. 3.3. A disciplina leva aos bons resultados. Além de fé, perseverança, Caleb tinha a disciplina e isso contribuiu para o seu crescimento pessoal e espiritual, aguardando o cumprimento da promessa de Deus em sua vida e também para todo o povo de Israel. A disciplina leva o ser humano a conquistar as suas metas. Agora a nossa conclusão. Caleb é um exemplo de fé e coragem por sua fidelidade. Deus prometeu que ele herdaria a terra e isso se cumpriu muitos anos depois, quando recebeu Hebrom como herança. Josué 14, 13, 14. A história de Caleb nos inspira a ter confiança em Deus, perseverança para alcançar as suas promessas. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá um joinha, dá um link, compartilhe, comente para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Amém.